convidei aqui o colega cientista e marqueteiro político, o professor João Edson, para justamente conversarmos um pouquinho sobre esse momento, sobre esse sentimento que paira hoje no país. João Edson, seja bem-vindo comigo mais uma vez. Obrigado, boa tarde aos seus telespectadores. Sempre uma honra ter aqui, um prazer enorme ter aqui. Prazer é todo nosso em lhe receber, né? Sim. Você, o Onofre, né? Aliás, quero mandar um abraço para o Onofre Ribeiro, né? Faz tempo que eu não o vejo também. Tenho uma admiração muito grande e um carinho especial por ele, viu? O João Edson, você viu aí, Mato Grosso liderou o ranking das abstenções, exato. Vila Rica no topo da cadeia alimentar e agora, domingo, corremos o risco do resultado ser ainda pior. A tendência é aumentar. A tendência é esse número aumentar. A explicação é menos técnica, existe uma explicação científica para isso. Sim. 1985, tá? Começam-se os movimentos globalizantes no planeta. A globalização fez com que o território, quando a gente fala de Estado, o conceito de Estado é território, soberania e povo. O território, que é a marca, onde o limite de cada estado, o limite territorial, ele perdeu importância com a globalização. Um cidadão hoje comum, ele pode, por exemplo, fazer compras pela internet. Sim. Ele não viaja mais só no Brasil, tem uma série de coisas. Então, o governo, todo governo é territorial. Então, o governo passou a perder o grau de importância que tinha. Quanto mais rico o Estado, quanto melhores as condições de pessoas, menos importante é o governo. Para quem que serve o governo? O governo serve para quem necessita dele. Para os demais, o governo é um grande atrapalhador. Ele fiscaliza, ele cobra impostos, ele bloqueia, ele cria dificuldades. Você acredita que o eleitor, a população do Brasil adquiriu essa consciência e está buscando, obviamente, caminhar paralelo a tudo isso que nós estamos vendo aí para poder sobreviver? Não existe uma consciência. Quando a gente fala de consciência, é um Estado pensado. Sim. Nesse caso, não é um Estado pensado. As próprias condições estão favorecendo que isso ocorra. As pessoas estão fazendo porque é aquilo que lhe convém naquele momento. Por isso que as menores abstenções se deram onde os estados, onde tem o maior número de pessoas que depende do Estado. Nós ouvimos aí na reportagem, as pessoas... Pode deixar no plano aberto para mim, tá? Pode deixar no plano aberto, totalmente aberto aí, do jeito que está, que fica melhor para nós aqui. Nós ouvimos aí muitas pessoas falar de questão desacreditadas. Sim. E o pano de fundo, obviamente, são esses escândalos nacionais que bombardearam aí o país nos últimos, pelo menos, 10 anos, né? E que faz com que o eleitor ele perca esse interesse, porque não acredita mais. Fim de casamento é assim. Eu preciso do motivo para ir embora. Não é o motivo que vai fazer a separação já ocorreu. Eu preciso do motivo. O Estado deixou de ser importante e as pessoas precisam de um motivo para dizer que o Estado não está sendo importante. Isso é dado motivo aos montes. Sim. Tá? E não existe motivo maior do que a corrupção, roubalheira, denúncia, uma série de coisas. Então, assim, o Estado deixou de ser importante. Imagina assim, eu não sou nenhuma pessoa rica com grandes posses, sou um trabalhador que precisa do dinheiro que eu ganhei no mês para viver no mês. Acredito que seja o caso de muitas pessoas. É o meu caso também. Mas qual que é a nossa dependência do Estado? É muito pouco. O Estado tem muito pouco a nos oferecer. Tem muito mais a tirar e vive tirando muito mais do que oferece. E o exemplo nós estamos vendo a todo momento aí. Nossa equipe esteve hoje pela manhã nas ruas aqui da capital, ouvindo eleitores para saber o que eles esperam para os próximos 4 anos. Veja o que eles falam a respeito na tela. No primeiro turno, foram mais de 2 milhões de eleitores mato-grossenses que depositaram nas urnas a confiança em algum candidato que vai governar ou legislar por 4 anos. No próximo domingo, até quem se absteve do voto no início de outubro vai buscar mudança. Mais de 147 milhões de brasileiros vão às urnas. Às vésperas do segundo turno, nas ruas, o sentimento é o de esperança de renovação. O segundo turno das eleições se aproxima e, mais uma vez, o brasileiro tem a chance de mudar a história do país através do voto. Seja o candidato ou partido A ou B, a principal escolha dos eleitores vai ficar por pelo menos 4 anos no comando. E é por isso que o voto deve ser bem pensado. Seu Adalto, como é que o brasileiro está sentindo aí o panorama das eleições 2018, essa reta final do segundo turno? Muita ansiedade, muita timidez assim, sobre os candidatos, porque muitos candidatos que já passaram por aí, que estão aí, estão deixando a desejar. Então o brasileiro em si está pensando que o país melhore. Então eles estão na expectativa que entre uma pessoa que faça, que muitos não fizeram e estão deixando a desejar. E essa corrupção que está nesse nosso país aí, hoje em dia não se dá para se confiar em político nenhum.
entendeu? Então, assim, na minha opinião, temos que votar em pessoas diferentes para ver se alguns candidatos conseguem mudar essa história que está no nosso país. O senhor espera que o próximo presidente priorize aí para a população brasileira? Primeiramente a saúde, né, a falta de emprego, né, se haver emprego para a população, esse é o necessário. O mal necessário, né, que cortar o gasto do governo, reduzir bastante, assim teremos um Brasil bem próspero e satisfatório para todos. Todo mundo está muito confuso. E por que a população está confusa? Porque, né, sempre a mesma coisa, como que vai... O que o brasileiro precisa agora? Precisa de muita coisa, né, mas não vai dar, do mesmo jeito, não vai mudar nada. Porque o que vai pegar já está bagunçado, como que ele vai mudar? O sentimento hoje, para toda a população brasileira, é de esperança, né? Para quem já passou dos 60 anos, né? A melhoria para essa classe de idosos. Para os novos, né? Os eleitores novos, também existe esperança, que eles estão preocupados também com o futuro deles. Não sabemos ao certo como será o resultado no domingo, mas a expectativa de todos é de esperança, de um Brasil bem melhor. Nós ouvimos aí professor João Edson falar de ansiedade, de preocupação e ficou claro para mim também o medo do eleitor com relação ao que vai acontecer após esta eleição. Porque eu confesso, não sou assim tão vivido nessa área como o senhor, por exemplo, que é um estudioso no assunto, mas eu não me lembro de ter visto uma eleição tão complicada, tão emblemática em todos os sentidos como nas eleições de 2018. Nem na época em que era MDB e Arena, que tinham, obviamente, posicionamentos fortes de um lado e do outro, mas não eram em tom de ameaça, de disputa, de guerra, de violência. Nunca vi um país tão dividido com sangue nos olhos como nós estamos vendo agora. É verdade. Nós podemos remontar os primeiros anos da República. Ela não tem registros históricos, né, de uma eleição cujo grau de disputa chegasse a que chegou mais próximo disso foi 1930, né, onde o Washington Luiz termina vencendo na contagem da urna e o Getúlio Vargas termina tomando o poder. Ali houve conflito, assassinato de candidatos, uma série de coisas, mas ela não tinha até por a questão da comunicação, ela não tinha esse envolvimento de massa como tem hoje. Nós estamos vivendo um envolvimento de massa muito forte, e um posicionamento vou voltar a repetir, não há registro na história onde o presidente que vai ser eleito, e seja ele qual for, o presidente eleito no domingo, ele já vai tomar posse com 40% da população odiando ele, não é oposição. Pois é, e tudo isso potencializado pelas redes sociais, o que me preocupa demais, ou seja, o ser humano está perdendo a sua intelectualidade e está sendo movido por uma ação eletrônica, levando ele a cometer e a pensar coisas absurdas, porque o que a gente ouve aí é assustador. Exato. E um negócio interessante, Agnello, porque assim, não existe mais mentira ou verdade. Existe notícias que me interessam. As notícias que me interessam, eu vou repassar. E a gente nunca sabe se essas notícias que nos interessam são verdadeiras ou falsas. E mesmo quando a pessoa identifica que é falsa, mesmo assim ela repassa, se for do interesse dela, se agradar. Então, assim, não existe uma paranoia política, existe uma paranoia social. Dentro dessa paranoia social, estamos realizando uma eleição. Essa questão é muito complicada. Do seu ponto de vista, corremos riscos pós-eleição de vermos um país em conflito? Quando eu digo em conflito, eu estou falando de guerra mesmo, sim, porque nós estamos ouvindo ameaças tanto de um lado quanto do outro. Conflitos organizados, não. Violência, sim. Nós temos uma tendência, é possível que vai existir um aumento de violência a partir já da própria eleição, porque se discutiu muito a questão da liberdade do homem ter o direito de matar, de bater, de defender sua família a qualquer custo. Lembrando que a defesa e a organização pertence primeiramente ao Estado. Como o Estado não cumpriu o seu papel no longo dos últimos anos, e não está cumprindo mesmo, então esse discurso ficou um discurso fácil. Né? Eu coloco a arma, você vai ter direito à arma, não vai ter direito à arma. Só o fato de discutir isso está te dando o direito
de ser violento. Agora, essa violência ela não vai acontecer, não imagino guerrilha, não tem possibilidade disso. Eu perdi a eleição, vou criar grupos organizados para boicotar, fazer isso. A nossa capacidade é muito pequena ainda para isso. E nós não temos esse, como que falar, não faz parte da natureza nossa. Eu espero que você esteja bastante certo com relação a esse seu pensamento, porque eu estou no grupo daqueles que, confesso, querendo ver o que vai acontecer, porque estamos bastante preocupados aí. Professor João Edson, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, muito agradecido mesmo, né? Como sempre, com informações importantes e um equilíbrio único na fala, né? Na condução aí das suas opiniões. Muito agradecido, viu? Eu que agradeço, sempre um prazer enorme. Uma boa quinta-feira, boa sexta, bom final de semana e boa eleição. Capriche na hora de votar.